Alô, muito boa noite! Estamos juntas para mais uma aula, nossa sexta aula exploratória dessa experiência, né, que estamos tendo nesse evento A Caverna Descubra-se. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, a gente vai olhar para os nossos medos, vamos encarar os nossos medos de frente. A aula de hoje é uma aula muito gostosa, muito exploratória. Oi, Gabi, bem-vinda! Coisa boa você por aqui. É uma aula muito exploratória, totalmente de expansão de consciência e experiencial. E assim a gente segue juntas para mais essa jornada. E eu tô entrando aqui também online no Facebook. Deixa só o Facebook carregar mais um pouquinho e eu já vou entrando também no Facebook. Gente, hoje eu tive que mudar, mexer um pouquinho o horário da aula, mas eu tive um imprevisto e aí sabe como é que é, né? A gente tem que lidar com esses imprevistos que surgem meio que em cima da hora e aí por isso que eu pedi para mudar o horário, tá bom? Oi, Rábia, querida, bem-vinda! Coisa boa vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre os nossos medos, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas nossas questões, nas questões emocionais, nos desafios, em tudo aquilo que emerge da nossa sombra, para que a gente possa sair das situações, dos desafios da vida de uma forma mais fortalecida, né? Mais enrebustecida e com isso a gente conseguir caminhar de frente, caminhar adiante com firmeza, com clareza, com muita decisão e convicção. Rábia tá dando bom dia, já é madrugada aí, Rábia? Sim, né? Ela fala de Moçambique, eu acho que deve ser mais ou menos meia-noite, é isso agora? Provavelmente, ou 1h da manhã. Parabéns, viu, pela sua determinação, querida. É exatamente esse o processo, né? Quando a gente realmente quer e se propõe a fazer algo em prol do nosso crescimento, da nossa evolução, a gente não mede esforços. E essa é a parte mais bonita, gente, porque eu falo para vocês com muita propriedade, todo esforço é recompensado. Absolutamente nada fica em vão, absolutamente nada é perda de tempo na nossa vida. Olha, 1h da manhã ela tá falando e ela tá aqui com a gente, conectadíssima aqui no coração do Brasil, participando ativamente, tem vindo praticamente acho que a todas as aulas, né? Fico muito feliz com isso, viu? Ela já me segue há um tempinho. Oi, Miriam, boa noite, querida. Como é que você tá? Oi, Cris, que bom que deu tempo de você vir. Oi, Leblanc, que coisa boa, gente. Bom demais, viu? Tá aqui com vocês e bom demais ver vocês se predispondo tanto assim, né? Que é realmente tão importante. E hoje a gente vai falar de medos. E aí eu queria ouvir vocês, né? Vocês já sabem que as aulas são muito participativas, eu preciso ouvir vocês, a gente interage muito. Eu gosto demais de fazer trabalhos em grupo e eu adoro quando eu crio as turmas e a gente faz um trabalho no Zoom, porque aí no Zoom eu consigo ver vocês, né? Aqui só vocês me veem, mas no Zoom eu consigo ver vocês, consigo ouvi-las, então fica uma troca muito maravilhosa também. Aqui eu vou pedir para que vocês simplesmente digitem, né? O que são medos para vocês, como é que vocês estão se sentindo com relação a esses dias, essas aulas, como é que tem sido essa experiência. E quero aproveitar a oportunidade e estender a outras mulheres, a outras pessoas que ainda não estão aqui conosco, né? Então vocês toquem aí o dedinho nessa flechinha, nessa setinha e vamos convidar outras mulheres que possam estar se beneficiando dessas aulas, desse conteúdo e dessa forma tendo o seu aprendizado aqui conosco, né? Essa experiência, toda a experiência quando ela é em grupo, ela é muito mais rica, né? Eu particularmente gosto muito, porque ela é sempre muito mais rica, muito intensa. Oi, Adri, boa noite, querida, bem-vinda. Olha, Leblanc, nossa, medos, desde bem pequena.
Muito bom. Oi, Dani, bem-vinda, querida. E você colocou um ponto aí muito interessante, porque é justamente nessa faixa etária, né, na primeira infância, que esses medos começam a surgir e eles muitas vezes nos acompanham uma vida inteira. Uma vida inteira, gente. Então viram aqueles homens, viram aquelas mulheres completamente enfraquecidas, a palavra é essa, tá? Enfraquecidas emocionalmente perante os desafios da vida. E quem é que não tem desafio na vida, não é mesmo? Quem não tem? Quem não vive um desafio na vida? Se viver é o próprio aprendizado, é o próprio aprimoramento, como é que a gente não vai ter desafio na vida? Né? Não faz o menor sentido. Viver é realmente desafiador. Vamos lá, ela está dizendo que hoje tem 42 anos, a Cris está falando medo é um monstro ilusório que nos atormenta. Exatamente, Cris. Exatamente. E ele vive intensamente no nosso imaginário, né? Ele vive intensamente no nosso imaginário, nos assusta, nos atormenta. E muitas pessoas, muitas vezes, simplesmente abrem mão de muitas experiências na sua vida em prol de não conseguir se livrar do medo. E é por isso que eu resolvi separar uma aula especificamente para o medo. O medo, ele é algo que verdadeiramente ele nos trava, nos paralisa. O medo é algo que nos congela de uma forma que muitas vezes é inexplicável. A gente não consegue ter muita clareza. Ai, um pouquinho de tosse. E a gente meio que perde a noção, de verdade. A gente perde a noção, a gente perde muitas vezes o sentido quando o tema é medo. E eu queria te ouvir, quero saber, você tem medo do quê? O que te assusta? Alguém sabe dizer? O medo, ele tem que ter uma origem, né? E qual é essa origem? Você tem medo de quê na sua vida hoje? Leblanc está dizendo que é medo do fracasso. Teve alguém aqui também que já falou do medo do fracasso, né? Olha, paralisou muitos projetos. Adriana, o que eu tenho mais medo é de violência. Você vive aonde, Adri? É no Rio de Janeiro? Se for no Rio, eu entendo bem, viu? Se bem que violência no Brasil tá um grande desafio, né? Mas Leblanc tá dizendo que é medo do fracasso. Quem mais, gente? Quem mais tem medo do quê? Viver uma vida com medo. E é assustador, né? Como é seu nome, minha querida? Que pra mim aparece Leblanc Produtos de Beleza. É assustador demais, né? A gente viver uma vida assim. Com medo. Assustada. Quem mais sente medo, gente? Coloca aí pra mim, por favor. Ah, Cris, legal, Cris também. Ah, João Pessoa. Interessante, Adri. Cristina, tá ótimo. João Pessoa. Eu conheço João Pessoa. Tive há muito tempo atrás a trabalho, né? Porque eu ainda estava no meio corporativo. Não imaginei que aí fosse um local violento, de verdade, a ponto da pessoa ter medo. Não imaginava mesmo que pudesse ser. Mas o medo, gente, ele está na nossa mente. O medo está na nossa psique. E aí é que é o grande barato, né? A gente precisa aprender a lidar com ele. A gente precisa aprender a olhar para ele. Senão, a gente absolutamente não avança. Se a gente não fizer assim, a gente não consegue ter resultados diferentes na nossa vida. E aí agora sim a gente está entrando aqui online
junto ao Facebook também, via streaming. Muito bom, muito boa noite. Hoje a gente está encontrando a nossa passagem secreta. Vamos olhar, através dessa passagem secreta, olhar para esse tal de medo, para que ele não tenha mais influência sobre a gente, tá? O medo é algo de cunho totalmente emocional. Olha, a Adri tá dizendo, meu pai e o meu ex-marido, eram muito violentos. Sim. Então ficou meio que um trauma, né, com relação a isso. E é interessante, Adri, só pegando um ganchinho aí da tua colocação, que é incrível, gente, como inconscientemente a gente fica repetindo os padrões, né? Então, você disse que o seu pai era muito violento, você se casou, olha que incrível, com um homem violento e hoje o seu filho também é violento. Olha que coisa interessante. Muito interessante isso. A Cris, medo de não ser boa o suficiente. Tem a ver com fracasso, né, Maria Cristina? Coloca aí pra mim, por favor. Se esse medo tem a ver com fracasso. E vocês, queridos facebookianos, também coloquem aí nos comentários quais são os medos de vocês, né? Hoje a gente vai fazer um trabalho bem focado para isso. A ideia é a gente estar olhando para esses medos. A ideia é a gente estar colocando luz nesses medos e entendendo que eles são projeções da nossa inconsciência, tá? Repetição, exatamente, querida. Repetição total. E aí, vale se perguntar, Adri, quando a gente fala, eu não sei se você já trabalha nessa questão do medo, mas o medo quando é muito arraigado assim, né, e é algo que vem de geração para geração, é interessante você se perguntar o que você precisa aprender atraindo pessoas assim. Qual é o grande aprendizado que você precisa ter? Boa noite, Cleusi, querida. Oi, Reginaldo, boa noite. Maria Cristina, a velha questão da perfeição acaba com a gente, exatamente. E aí, a gente vai começar olhando um pouquinho para trás, voltando um pouquinho na nossa infância. Quem tá comigo aqui no Facebook, tá vendo os slides? Então, o primeiro slide fala das dores emocionais, as dores da primeira infância. E aí é importante a gente trazer à consciência quais eram as nossas dores ali, quais eram os nossos desejos, muitas vezes, que não eram atendidos. Gente, quem não tem papel e caneta seria interessante colocar, tá? Quais eram as suas dores na infância? Quais eram os seus medos na sua infância? É muito importante a gente olhar para isso, porque a gente começa a identificar, a gente começa a mapear um pouco o nosso terreno emocional, identificando esses medos, identificando essas dores, né, de onde elas vêm e quais são as áreas que são mais suscetíveis à dor, né? Quais são as áreas que são mais sensíveis à dor. E muitas vezes existem situações que a gente não consegue, é como se tivesse assim com uma ferida de verdade. E na verdade está, né? Uma área muito sensível e aí você não consegue tocar ou permitir que alguém externamente toque, no caso das feridas afetivas, aquela área. Então, para que não haja essa aproximação, a gente acaba repelindo as pessoas. E aí depois a gente se questiona por que é que as pessoas me repelem, por que é que as pessoas se afastam de mim, né? Mas na verdade a gente precisa entender que antes disso acontecer, os nossos padrões mentais, os nossos padrões de comportamento
já fazem com que a outra pessoa também capte essa onda, essa frequência, essa energia. Oi, Fran, bem-vinda, querida. Olha, a Cris está dizendo que eu via monstros, criaturas estranhas, estranho demais. Exatamente, pois é. Muito interessante isso, viu? A gente precisa mapear as nossas emoções na primeira infância. Como é que eu lidava com o medo? Como é que eu lidava com a contrariedade? Como é que eu lidava com a raiva? Como é que eu lidava com essas dores emocionais? Como é que era essa relação desses meus pais comigo? Isso tudo vai montando e vai mapeando o seu comportamento hoje. E a gente precisa ter esse entendimento, sabe? Essa clareza, esse discernimento de entender que muitas vezes os nossos comportamentos hoje são comportamentos que foram totalmente plasmados. São comportamentos que foram copiados e que a gente hoje está reproduzindo na nossa vida de forma totalmente inconsciente. E é por isso, acho que foi a Adriana, né? Desculpa, gente, se eu estiver trocando o nome, tá? Alguém falou aí a questão que teve um pai violento, um marido violento e um filho violento. E por isso, essa repetição de padrões. Muito interessante. Rábia, quando era criança, eu tinha medo de usar tudo. De usar tudo. Bem-vinda, Marcele, querida. E aí é muito interessante a gente olhar para isso, porque isso tudo molda a nossa psique, isso tudo molda o nosso padrão comportamental. Isso tudo faz com que a gente tenha determinados tipos de atitude, determinados tipos de comportamento que acabam simplesmente nos derrubando no contrapé como sombra. São aquelas situações em que a gente tem determinados tipos de postura que a gente não sabe como lidar e que a gente trava de medo, trava nas quatro rodas, verdadeiramente. A Rábia, agora medo de estragar algo. O que vocês ouviam? Alguém lembra, assim, de coisas que alguém comentava quando vocês eram crianças? Ou o pai, ou a mãe, ou irmãos, ou quem os representasse, ou coleguinhas de colégio, enfim. Alguém lembra de algum comentário, alguma coisa que vocês tenham ouvido na infância de vocês? A Adriana lembra, sim. Até os 7 anos de idade, gente, a gente está moldando, a criança está moldando a sua personalidade. Então, essa forma com a qual a gente interage no mundo, a forma com a qual a gente percebe o mundo, as pessoas que estão no mundo, tem um impacto absurdo sobre o nosso emocional. Tem um impacto muito grande sobre o nosso emocional. Por isso que é tão interessante, tão importante a gente ficar totalmente consciente e ligado sobre o que aconteceu lá atrás. Sobre o que aconteceu na nossa primeira infância. Na minha mentoria, no curso Mulher de Pulso, eu entro muito profundamente nessa questão. Eu também sou hipnóloga, tá? Uma das formações que eu tenho é em hipnose cognitiva comportamental. E a gente entra muito fundo nessa questão desses traumas emocionais, dessas dores emocionais. Olha, a Cris está dizendo que eu não entendo é que meus pais tiveram muito cuidado comigo. Oi, Melzinha, boa noite, querida. Eram muito carinhosos. Ok, mas o que você via? Como é que era a relação deles, dos seus pais? Eu não sei se foi você, Cris, que falou que o pai, o filho e o marido eram violentos, são violentos, aí foi você ou foi outra pessoa? Coloca aí pra mim, gente, por favor. Porque como é que se molda a nossa cognição, a nossa programação mental? Com base em tudo aquilo que você simplesmente observa e apreende através dos seus 5 sentidos, tá? Pode ser na TV, vendo um desenho.
Pode ser lendo um livro, pode ser vendo um filme, pode ser lendo uma matéria, uma novela, e pode ser ouvindo também pessoas e vendo relações de pessoas. Isso tudo influencia diretamente a forma com a qual você vai lidar com as suas questões e com os seus medos, com as suas questões emocionais. Olha, meus pais brigavam muito, a Adriana falando. A Cris, no meu caso, eu via fantasmas. A Mel, é um prazer estar aqui. Obrigada, querida. Eu agradeço a sua presença. Medo da rejeição, medo de perseguições espirituais, medo da escassez. Eu tinha que dar conta da minha mãe, acho que é isso. Ah, foi você, né, Adri, que falou. Como é que esse medo impacta em vocês hoje? Esse medo trava vocês de avançar? Como é que esse medo impacta na sua vida hoje, com relação aos seus projetos pessoais, com relação ao seu emocional? Como é que você lida com isso? Você é aquela pessoa que se agiganta e vai para cima mesmo, ou você fica ali, congelada, travada de medo? Coloca aí para mim, por favor. É importante vasculhar essa primeira infância como foi, ou se isso foram outros traumas de experiências que vocês possam ter vindo sofrer um pouco mais tarde, tá? Avançando, eu quero saber de vocês como é que você se expressa no mundo hoje. Como é que você se expressa no mundo? Olha, a Mel tá dizendo, meus pais carinhosos até os 5 anos, após o falecimento do meu pai. Minha mãe mudou muito, passou a viver para o trabalho e ser muito exigente. O medo me trava bastante. Muito bom. Medo do quê, Mel? Oi, Edna, bem-vinda, querida. Boa noite. Medo do quê, meninas? Vamos dar nome aos bois. Como é que vocês se expressam hoje no mundo? Como é que é o estado de ânimo de vocês hoje? Eu fico com medo e eu fico agressiva, eu fico com medo, eu fico irritada, eu fico com medo, eu fico raivosa, eu fico com medo, eu fujo. Como é que é o comportamento? Maria Cristina, já me agigantei, hoje me sinto paralisada. Por que, Cris? O que aconteceu que te fez paralisar? Adri, quando meu filho entra em crise, eu vou para o sítio porque tudo é energia. Interessante, Adri. Como é que seria se você descobrisse que essa situação fora é reflexo do que está aqui dentro de vocês? Como seria? Olhar para isso, gente, perceber isso. Que o caos fora, o medo fora, é reflexo desse emocional que tá aí dentro, desalinhado. Bem-vinda, Débora. Como seria? Coloca aí pra mim, por favor. O que vocês poderiam fazer? A Mel tá dizendo que foge, fica irritada e estagna. Adriana, antes eu entrava em pânico, gritava. Oi, querida. E aí, quando vocês entram nesse estado aí de choque, nesse estado de estagnação, qual é a ação que vocês fazem? Por exemplo, Rô, eu tô num projeto e aí me vem um medo, me sobe uma coisa e eu simplesmente largo esse projeto pra lá. Não, Rô, eu simplesmente nem começo o projeto. Como é que é o comportamento de vocês? A Mel dizendo que hoje tem bastante crise de ansiedade. A Débora está em desenvolvimento. Adri, aí eu olho para dentro de mim. Muito bom. E quando você olha para dentro, o que você vê? A saída é sempre para dentro, tá, gente? A saída é sempre para dentro. O fora é só ilusão. Então eu quero convidá-las, quando sentir esse medo que trava vocês,
a olhar para dentro e se agigantar. A gente vai fazer uma prática aqui, tá? E ser maior do que esse medo. O que pode acontecer de pior se você enfrentar o medo? Medo é um estado mental. O que pode acontecer de pior? E obviamente eu tô falando de medos que são medos que estão na cabeça da gente, tá? Não tô falando de, eu tô num assalto, eu tô com medo e eu vou enfrentar. Não é isso, tá? Eu tô falando de estados emocionais que te impedem de avançar, ok? Deixar bem claro para não depois não terem interpretações equivocadas. Eu começo e muitas vezes eu termino e fico extremamente frustrada por não concluir. Isso, para pelo meio do caminho, né? Oi, Matheus, bem-vindo, meu bem. Maria Cristina, minha autocrítica, muita autocrítica, raiva, mas estagnação. Adri, hoje eu acolho e coloco muito amor. O que acontece quando você acolhe e coloca amor nesse medo, Adri? Fala pra mim. A Rábia, meus pais eram divorciados, eu e minhas irmãs fomos criadas pela minha mãe, por isso tenho medo de perder. Percebe que tem sempre um desequilíbrio emocional por detrás? Esse medo, a estagnação, a irritação, a frustração, ela é somente a pontinha do iceberg. Essas emoções todas, elas são as consequências desse desalinhamento emocional, dessa mente programada dessa forma. Tentando me reconhecer e seguindo, ainda devagar, mas já estou caminhando, Débora, muito bom. Adriana, eu acolho, amando todo o meu passado e deixo ele ir. Eu acolho e amo, acho que é isso, né? Todo o meu passado e deixo ele ir. E esse passado volta, Adri? Ele volta a ser presente? Ou esse passado vai mesmo embora? Gente, é essencial a gente assumir uma coisa chamada autorresponsabilidade ou responsabilidade pessoal pela nossa vida, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões e pelos nossos resultados. Se a gente não assume essa responsabilidade pessoal, a gente fica travada absolutamente no medo. A gente fica travada na insegurança. A gente trava nas 4 rodas. E o que é assumir essa responsabilidade pessoal? É entender que você é a única responsável pelos seus resultados. E os seus resultados acontecem ou não de acordo com as suas decisões, de acordo com as suas definições. Então a galera que fica com medo de avançar, com medo de fracassar, quem tem medo de tocar os projetos, né, com medo do que vão falar, com medo do que vão pensar, do que vão dizer, com medo da crítica, do julgamento da outra pessoa, entenda que você está vivendo para fora, não está vivendo para você. É essencial assumir as suas escolhas e decisões. O que pode ser pior do que você fracassar na sua vida hoje? Reflete um pouquinho sobre isso. O que pode ser pior do que eu tentar fazer alguma coisa e dar com os burros na água? Quem pode pegar no meu pé? Quem pode debochar de mim? Quem pode me ridicularizar? E aí eu gosto muito de dizer sempre que a moeda tem 2 faces, sabe? Essa pessoa lá fora que pode estar debochando, ridicularizando, né, te humilhando, ela muito possivelmente gostaria de ter a sua ousadia, gostaria de ter a sua capacidade de sonhar, o teu potencial criativo, gostaria de ter a sua coragem, a sua força
e muitas vezes não tem. E aí, para que ela não se sinta tão pior de ver alguém que está próximo tomando ações que ela gostaria de tomar, o que a gente faz muitas vezes? A gente desdenha, e quem desdenha quer comprar. É assim o ditado? Tal qual o mito da caverna de Platão, quando um daqueles presos consegue se soltar das correntes e sair de dentro da caverna e ver um mundo completamente lá fora, quando ele volta, ele é ridicularizado, ele é humilhado, as pessoas não dão ouvidos a ele, dizem que ele surtou. Por quê? Porque simplesmente não tem coragem nem ousadia para fazer, para tomar ação e decisão. Então a gente precisa parar e pensar no seguinte: quem é que vai sofrer o impacto das minhas decisões e das minhas escolhas? Respondam para mim, por favor. Quem é que vai sofrer o impacto das decisões e das escolhas de vocês? Coloca aí, por favor. Deixa eu dar uma lida aqui, peraí. Eu não sei porque não tá rolando. E quando eu venho passar o dedo, tem um monte de comentários, gente. Deixa eu ver aqui. Débora, consegue perceber o seu valor. Adriana, meu filho, se acalmar e tudo passa. Então, vamos lá. Então, Adri, meu filho se acalmar e tudo passa. E aí, o seu filho, você já levou ele no neurologista? Ele tem algum tipo de problema, de distúrbio, de cunho emocional, neurológico? Ou isso aí é reflexo do ambiente que ele viveu na infância, ou da relação dos pais, ou do que ele viu ou ouviu? Porque quando a gente assume responsabilidade pessoal, é exatamente isso, é a gente entender que a minha ação ou a minha não ação está impactando no todo, está impactando no mundo. E aquilo que eu não resolvo aqui, fica para o meu descendente resolver. É por isso que a gente tem que simplesmente agir, ter discernimento, clareza e agir. Porque se você simplesmente não paga a conta, alguém vai pagar. E aí precisa entender, Adri, se ele não tem nenhum tipo de problema de cunho neurológico ou algum tipo de distúrbio, por que é que ele se coloca de uma forma tão exaltada com a mãe dele? O que está acontecendo, né, nesse mundo, nesse universo, nessa relação? O que está invertido ou estagnado aí? Débora colocou quem eu sou. Leblanc, a Cris de novo, ótima reflexão. Débora, verdade. Ui, vou colocar aqui. A Miriam, meu neto. Débora, ninguém mais. Nós mesmos, exatamente. Ó, Adri, ele teve uma consulta, tô fazendo todos os exames. Que idade tem seu filhote? Isso é de verdade, precisa fazer mesmo. Para ver se isso aí é algo que é totalmente cognitivo, se não há nenhum tipo de distúrbio neurológico, se é algo realmente que é comportamental. Porque aí, adivinha quem tem que mudar o comportamento? Para o filhote mudar também. Ainda mais se ele for pequeno. Ó, tem 19 anos, adolescente. E deve ter sido assim por uma boa parte da vida, né? Possivelmente. Então, minha querida, é exatamente isso que eu estou falando, tá? Se ele não tem nenhum tipo de problema, você precisa começar a se transformar para que você consiga ver essa transformação nele. E de que forma que a gente começa a se transformar? Gente, autoconhecimento é a base. Quais são os meus comportamentos?
Como é que eu me expresso no mundo com as pessoas? Como é que é a minha relação comigo mesma? Débora, eu percebi que depois que tomei algumas decisões, minha filha deu uma desenvolvida. É isso. É exatamente isso, querida. Exatamente isso. Ó, Adri, desde os 12 anos. O que aconteceu nessa época? Precisa identificar, entende, gente? Por isso que é tão importante a gente olhar para dentro e vasculhar o nosso emocional. O que aconteceu? Em qual momento aconteceu esse trauma? O que aconteceu naquele exato momento ali da vida? Porque se eu mudo aqui o meu padrão de comportamento, a outra pessoa, se ela convive comigo, ela vai sentir essa mudança também. Porque tá tudo interligado, é energia. É campo energético. Olha, Débora, a minha filha tem déficit cognitivo, mas acho que foi mesmo reflexo. Adriana, separação. Pois é, querida. E bem no comecinho da adolescência, né? Dele, no caso. Pois é. E aí é parar e refletir quais são as ações que a gente pode tomar para poder reverter esse jogo. O que vocês acreditam que vocês podem fazer de forma prática que você possa virar essa chave, que você possa reverter esse jogo? Olha, o pai dele era desse jeito, sim, mas ele não é o pai dele. É isso, a primeira coisa que tem que deixar claro para ele é isso. Você não é o seu pai. Porque a gente tende a ficar copiando padrões de comportamento e achar que isso é normal, gente, quando na verdade não é. Isso só traz mais dor, mais sofrimento. É essencial a gente olhar e rever os nossos padrões de comportamento. E ver de que forma eu estou impactando na vida do outro e, sobretudo, a minha inércia, a minha não ação, de que forma ela impacta na minha vida? Quais são os resultados que eu estou tendo com isso? E aí a gente precisa parar para pensar o seguinte: tudo, absolutamente tudo na vida envolve perdas e ganhos. Então, quais são os ganhos secundários que eu tenho de não me mover? Eu quero que vocês reflitam, por favor. Quais são os ganhos secundários que eu tenho de não me mover? A minha mente está programada de uma forma que eu não consigo fazer aquilo que eu quero fazer. Mas o que é que me impede? Porque o mundo lá fora é só reflexo desse mundo aqui, ó, mental e emocional. Se simplesmente a gente não mudar o nosso padrão de pensamento e de comportamento, se a gente não criar ações claras, estratégicas, objetivas, nada vai mudar. O tempo vai continuar passando e a gente vai continuar travada, parada, estagnada no tempo e no espaço. Isso é muito sério, gente. É óbvio que o medo é algo que nos ronda, porque a gente tem medo daquilo que a gente não controla. De onde vocês acreditam que vem o medo? De onde vocês acham que vem o medo? O medo, muitas vezes, ele vem do desconhecido, né? O medo, ele é tão ilusório, é tão imaginário, que é algo que eu simplesmente não conheço. E pelo fato de eu não conhecer, eu simplesmente faço o quê? Eu travo. Os ganhos secundários são zero se não nos movermos, exatamente, meu. Exatamente. A gente tem ganhos, tipo, vou contar para vocês aqui uma experiência que eu tive uma vez com uma cliente. Ela simplesmente tinha a mania de se colocar numa posição de vítima, de coitada. Era uma mãe
que não tinha o menor pulso com a filha. E a filha simplesmente achava que podia agredi-la, porque a mãe permitia isso. A mãe simplesmente achava que era normal a filha xingá-la, levantar a voz, partir para cima dela. Porque afinal de contas, né, coitada. E qual era o ganho que a mãe tinha quando se colocava nesse lugar? Era o momento em que o marido dela partia em defesa dela. Então, ela inconscientemente jogava esse jogo. Ela tinha uma relação muito ruim com a filha, não preciso nem dizer, né? Ela simplesmente não se posicionava como mãe, não dava limites a essa adolescente para que o marido presenciasse aquilo e a acolhesse. E era um casamento que já estava para lá de debandado, porque ele já tinha amante, ela já sabia, enfim. Então isso na cabeça dela era uma forma dela ter a atenção do marido, gente. Isso é um ganho secundário, tá? Quer dizer, você cria situações para se lascar toda, para poder ter algum ganho ali que não está claro para você, porque isso traz dor. Só que se a pessoa absolutamente não avança, se a pessoa não dá o próximo passo, a chance dela virar esse jogo é zero. Ela vai permanecer no mesmo lugar. Isso é cognitivo, é comportamental. A gente precisa começar a ter a consciência que esses medos todos, eles só existem aqui na nossa mente. O medo de fracassar. O que é o fracasso? O que é o fracasso? Você já se perguntou? O que é o fracasso? O que representa o fracasso? E qual é o problema de eu fracassar? Se eu tiver uma estratégia, se eu me propuser a fazer algo, se eu estiver preparado emocionalmente, porque vocês já sabem que existe a regra 80-20, né? 80% de todos os nossos intentos, eles têm combustível emocional. E apenas 20% vem do conhecimento, vem da técnica, enfim. Então, se a pessoa absolutamente não tem um equilíbrio emocional, se ela não está buscando preparar a base do terreno dela, ela está simplesmente construindo castelo de areia, porque vai ruir. Vai cair de uma hora para outra. E aí, olha, a Adriana está dizendo medo de não ir adiante. Muito interessante. O que acontece se você não vai adiante, Adri? Porque aí vira aquela coisa, né? Vira um ciclo vicioso. Você não avança porque tem medo, certo? Só que se você não avança, nada acontece. O que você está perdendo? Entende? Como é que é sutil? Se eu simplesmente não dou o próximo passo, absolutamente qual é a chance da minha vida mudar? Nenhuma. Porque eu vou continuar com o mesmo padrão de comportamento, eu vou continuar presa no mesmo ponto da minha história de vida. Absolutamente nada muda, gente. A gente precisa encarar, a gente precisa ousar. Para depois você falar, eu tentei, mas não deu certo. Não deu certo, vírgula. O que significa dar certo? Se eu estou acreditando em mim, se eu estou propondo a dar o próximo passo, poxa, já deu muito certo, porque muitas vezes eu travei, eu não avancei na minha vida e eu não consegui nada. E aí? Como é que fica isso? O que vocês decidem fazer? Porque não tem ganho. Se você não avançar, você não vai conseguir experimentar, você não vai conseguir descobrir. E aí você permanece na mesma piração do medo na cabeça, na consciência. Pode ser que dê certo? Pode ser. Pode ser que não dê? Pode ser.
mas pelo menos você experimentou, você tentou. E é assim que a gente tem que se posicionar para as pessoas que querem debochar quando você se propõe a fazer algo e por acaso esse algo, por um motivo qualquer, não funciona. Eu ousei, você não. Eu experimentei, você não. Eu tentei, você não. Onde vai o medo, gente, nesse momento? Porque se vocês não avançarem, a certeza que vocês têm é que vocês vão continuar com a vida do mesmo jeito. Isso é líquido e certo, porque já é algo que vocês já estão experimentando com as decisões de vocês, com as escolhas de vocês na vida hoje. Avançar só te faz ter ganhos, porque você vai sair da inércia, você vai sair do ponto zero. E é apenas um passo que você precisa dar e você vai descobrir que as coisas já estão diferentes. Você vai perceber que o seu comportamento é outro, que o seu sentimento é outro. Vem um sentimento de, ai, eu consegui, absurdo. Alguém já ouviu falar na tenda do suor? Alguém já ouviu falar na tenda do suor? A tenda do suor é um ritual xamânico, tá? Dos índios. E nessa tenda do suor, ela é comparada ao útero da Mãe Terra, o útero de Gaia, né? Então, são aquecidas várias pedras grandes numa fogueira, são pedras específicas. É criado na terra, no chão batido, um buraco no centro e no entorno é tipo um igluzinho, sabe? É feita uma base, uma estrutura. Isso é um ritual de purificação xamânico. E aí você entra ali dentro, claro, tem um xamã que está conduzindo, é uma experiência espiritual, né? Você entra ali dentro, tem os cânticos e tudo, e aí simplesmente, o que acontece? Você começa a se superar. Eu participei de um ritual desse, nessa minha caminhada aí, mais de 20, deixa eu ver, deve ter uns 25 anos de busca pelo autoconhecimento, eu já conheci muita coisa. E aí eu tinha um medo absurdo, porque eu achava que eu tinha claustrofobia. Olha que coisa interessante. Nunca passei por nenhum tipo de situação, mas de tanto ouvir amigas da época de faculdade que eram paranoicas, que só sabiam falar disso, e eu obviamente eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje, nem a consciência e a mentalidade que eu tenho hoje, eu deixava me emprenhar pelos ouvidos. Porque é assim que a gente faz quando tá na inconsciência, quando tá ainda com a mente programada dentro da Matrix. E aí, gente, eu tinha aqui, quando eu olhei aquilo, aquele lugar pequenininho, você tinha que entrar meio agachadinho, aquele monte de gente, falei, meu Deus, eu vou morrer ali dentro. E era um calor danado, porque eram colocadas aquelas pedras todas ali dentro. Eu entrei, eu participei do ritual e foi extremamente libertador. Ali dentro, porque fica tudo escuro, simula um útero. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, ai, eu vou morrer aqui dentro, eu suando. Ai, e a sensação que você tá ficando louca. E eu comecei a respirar. Respira que é você que tá no comando. Respira e se agiganta porque é você que tá no comando. E eu comecei a me acalmar. Temascal, é exatamente esse o nome, Maria Cris, isso mesmo, Temascal. E aí eu comecei a me acalmar. E quando acabou o ritual, né, eu entrei já muito nervosa, eu falei com o xamã que eu tava, né, dando ali, querendo me dar crise de ansiedade, taquicardia, e ele falou, olha, são 4 giros, cada gira para uma direção, são as 4 direções, faz pelo menos a primeira. Gente, eu fiquei às 4. Eu achei que eu não ia conseguir ficar nenhuma, eu achei que eu não ia conseguir nem entrar. Eu fiquei o ritual todo, demorou 1 hora ali dentro. E quando eu saí me sentindo uma gigante, porque eu tinha superado o meu medo ali.
E é essa a sensação, a gente se agiganta de uma forma. Cara, se eu fiz isso que eu achava muito difícil para mim, eu posso fazer com outras coisas menores que eu me permitia travar por conta daquele medo que eu julgava que era um medo maior, um medo central, medo matriz. Então é exatamente isso que eu quero te convidar a vasculhar as suas emoções, a vasculhar a sua programação mental e se desafiar. Confia que há alguém muito maior, gente. Tem uma força muito maior comandando tudo e a todos nós. E é exatamente isso que a gente precisa parar para pensar e despertar e sair desse lugar de medo, sair desse lugar de insegurança, de traumas. Porque a única certeza que você tem na sua vida hoje é que se você não der o próximo passo, você não vai sair do lugar. De novo, você está em looping, andando em círculos e fazendo a mesma coisa. Entenda. Abraça o seu medo. Acolha o seu medo. E diga a ele que você é que manda. Você é a mulher de pulso. É você que está no comando. Não é o teu medo. Lembra da história que eu contei um pouquinho antes? Que a mãe se colocava no lugar da filha e a filha ficava no lugar da mãe. Então a filha esculachava a mãe não reagiu porque parecia a filha. Era inversão total. E é esse o lugar que a gente entra quando a gente permite que o nosso medo tome conta da gente. Não permitam que isso aconteça. O que vocês têm a perder? Coloca aí para mim, por favor. Se eu der um passo, Rô, eu vou perder isso. Isso o quê? Porque o medo também deixa a gente na zona de conforto, tá? A gente precisa ter a clareza e o entendimento de que, da mesma forma que ele nos protege, ele muitas vezes nos sabota. O medo pode ter te servido para ter te privado, te protegido de alguma situação da sua vida, de desafio. Mas hoje você já é uma mulher feita. Hoje é você que está de frente. Se não é você que está no comando da sua vida, das suas decisões, há algo muito errado. Eu preciso dizer isso para vocês. Há algo muito errado. E aí, se você simplesmente não avançar, absolutamente nada vai acontecer, você vai continuar estagnada. A sua vida vai continuar do mesmo jeito. E aí, sabe qual é o nome que as pessoas dão para isso? Destino. Se você não tomar simplesmente ações que te levem a ter resultados diferentes na sua vida, você vai continuar colhendo as mesmas coisas, os mesmos frutos, tendo os mesmos resultados. Resultados esses que você já está de saco cheio. Sim ou não? Cris, esse é o meu problema. Alê, o não nós já temos, exatamente. Cris, uso como escudo. Me deixa quietinha. Pois é, querida. E aí, o que você ganha ficando quietinha? É a pergunta. Débora, na situação que estou, ou eu sigo. Não tem como voltar mais. É isso, minha linda. É pra frente que se anda. E aí, Cris, você precisa simplesmente parar e pensar qual é o seu ganho de ficar quietinha. O que você ganha? Qual é o ganho secundário que você tem de ficar quietinha? Uma vez eu atendi um rapaz, era um homem já, na verdade, né? Um homem feito, mas tinha um comportamento de adolescente, de criança. Já era um homem com seus 30 e poucos anos, mas parecia uma criança de 18. Por quê? O cara nunca trabalhou na vida, de uma família muito abastada, e o pai o invalidava o tempo todo, porque ele sequer concluiu os estudos. Começou e parou 5 faculdades e não terminou nenhuma. E vivia às custas do pai.
E aí, ao longo do trabalho que a gente foi fazendo, ele começou a descobrir quais eram os ganhos que ele tinha de se manter nesse lugar de inútil, de inerte, e quais eram os ganhos que o pai dele tinha de propiciar que ele permanecesse nesse lugar. Porque vamos combinar, gente. A pessoa pode ter a fortuna que for. Vamos então criar forma de simplesmente multiplicar, né? Vamos empreender. Então a gente precisa entender qual é o ganho que se tem. Qual é o ganho que eu tenho quando eu fico quietinha? Talvez, Cris, eu não sei da sua história, isso é algo que a gente teria que, né, conversar, fazer uma avaliação, uma análise mais profunda, mas muitas vezes o ganho de ficar quietinha é a não responsabilidade. É o não se responsabilizar pela sua vida, pelos seus resultados, por aquilo que você colhe. Mas aí você tem que entender que se você não planta, você não vai colher, meu amor. Será que vale a pena ficar quietinha e usar o medo como escudo, como justificativa? É a vida de quem? É o tempo de quem que está passando? Porque o relógio não para. Que lindo, Cris. Maria Cristina, estás me trazendo a minha espada de volta. Uau, é isso, querida. Vamos para cima. Vamos para frente. Não fracassarei e não serei julgada. Pois é, amor. Mas aí você precisa entender o seguinte, né? Será que você já não é julgada por não avançar? Por ficar quietinha, por se omitir, por se esconder atrás do seu escudo? Possivelmente, você deve estar sendo bastante julgada. Você já é uma mulher feita, né? E aí, gente, a gente precisa entender que a nossa história é a gente que escreve. A nossa história não precisa ser igual à história dos nossos pais. Nós somos livres. Somos seres livres. Inconscientemente, por amor, a gente honra e reverencia a história dos nossos pais, repetindo essas histórias. Mas de forma consciente, em nível elevado de consciência, isso não precisa acontecer. De verdade, isso não precisa acontecer. O medo, ele faz isso aqui com você. Ele baixa radicalmente a sua frequência vibratória. O medo joga a sua energia, ó, lá pro pé. Só para vocês terem uma noção, a frequência vibratória do medo, gente, é 100 Hz. É porta aberta para doença. Doença de cunho físico, doença de cunho emocional. A gente precisa ter muita atenção. E querer simplesmente ficar no comando da nossa vida. Segurar firme. Se tornar uma mulher de pulso. Acho que eu fui inspirada quando eu dei esse nome, viu, por esse programa. Porque é exatamente isso. Débora, eu sou tida meio como rebelde. Pois é, e qual é o seu ganho de ser tida como rebelde? O que você ganha com isso? Alguém confia em pessoas rebeldes? Alguém conta com pessoas rebeldes? A rebeldia, para muitos, ela é vista como irresponsabilidade. Gostou do nome, né? Exatamente, eu também gostei muito. Porque estou tomando algumas rédeas, exatamente. Tome todas, querida. A vida é sua, gente. O resultado é seu. O resultado é seu. Não é de mais ninguém. O resultado das suas decisões, quem colhe é você. O resultado das suas escolhas, quem colhe é você. Arregaçar as manguinhas e cair dentro, mergulhar dentro de você, a sua escolha, a sua decisão. Você pode fazer ou não. Agora, o que eu te afirmo, e isso é lei universal, se você está plantando laranja, você não vai colher batata. Se você quer uma vida com mais inspiração, com mais ousadia, você tem que se tornar essa pessoa. Você tem que começar a desenvolver essa capacidade, essas habilidades, essas competências emocionais.
Se você não fizer isso, você vai continuar à sombra. E eu acho que já deu, né? Eu acredito que vocês não querem mais sombra na vida, senão vocês não estariam aqui. Buscando numa jornada de autoconhecimento comigo. Explorando dentro da caverna de vocês. Eu tenho certeza que nenhuma de vocês quer mais sombra e água fresca da forma que está vindo, porque a água já não está mais fresca. Foi bom durante um tempo estar nesse lugar. Agora é hora de se mover. Agora é hora de ter outras experiências. É hora de avançar. Sabe? É hora de se colocar à prova, mas entenda que isso é um processo totalmente interno. Isso não tem a ver com o mundo lá fora. Não tem a ver com a aprovação ou com a reprovação das pessoas. Não tem a ver com o que vão dizer, com o que vão pensar, com o julgamento. Não tem a ver com estar na escassez, com ter ou não ter dinheiro. Entendam que o ter ou não ter dinheiro é apenas uma desculpa que a gente se dá. É uma forma que a gente cria para não avançar. Também é uma baita de uma forma de autossabotagem. Cris está perguntando se as outras aulas estão gravadas. Então, eu vou estar liberando para vocês uma maratona, tá? Então, lá desde a primeira aula, quem não assistiu, quem faltou, quem não veio, enfim, vocês vão ter oportunidade, vocês vão ter até quarta-feira, às 23h59 para maratonar nessas aulas, tá bom? Então, depois que acabar aqui, minha equipe vai colocar o linkzinho no grupo. Quem não está no grupo da caverna, faça a sua inscrição. O link tá lá na minha bio, para que vocês recebam os materiais complementares. Então, tem mapa mental das aulas, tem os pontos de reflexão para ajudar vocês no aprofundamento e tem também os mantras do baralho da caverna. Tá gostando, né? Que bom. Que bom. Eu quero saber se vocês estão usando os materiais, gente. Se vocês estão absorvendo. Como eu falei para vocês no começo, esse aqui, a caverna, é o primeiro módulo do meu programa de mentoria que se chama Mulher de Pulso. Ok? Então usem, por isso que eu falei que tem realmente conteúdo de verdade. Tem muita gente que faz lançamento por aí, mas é meia boca, tá? E aí quem quiser ir mais fundo, quem quiser investir, aí vocês vêm pro programa de mentoria comigo, que são poucas vagas, ok? Os grupos são pequenos, pode até existir vários grupos, mas os grupos são pequenos para a gente poder ter uma interação maior. Tem mentoria ao vivo comigo, tem a plataforma com as aulas gravadas, tem um bônus, tem uma série de coisas incríveis. Na quarta-feira eu vou liberar os links primeiramente para as pessoas que estão no grupo. Então é importante, quem tem interesse em se autodesenvolver, buscar o link e entrar no grupo, ok? Que aí depois esses links serão abertos às outras pessoas, tá? Então, quem tiver no grupo também vai ter uma surpresa que vocês vão gostar muito. Então, entrem lá no grupo, tá? Esse é um programa para a gente poder ir de mãos dadas, ir juntas, mulheres juntas, unidas. Já tiveram rapazes me perguntando, poxa, mas esse trabalho é só para mulher? Sim, tem grupos de mulher. Uma vez só que eu fiz com um grupo de homens, mas aí é o grupo dos meninos. Mas esses grupos são especificamente para mulheres, ok? A gente junta, se apoia, a gente se dá as mãos, a gente avança buscando o nosso contentamento, a nossa realização pessoal. Porque senão, meninas, a gente fica à margem. Não pode deixar o medo tomar conta. Vocês acham que eu não senti medo quando eu saí há 7 anos atrás do funcionalismo público? Quando eu simplesmente falei, caramba, tô tirando o meu boi da sombra, porque eu não quero mais isso pra mim. Eu não vou esperar ficar doente. Eu não vou esperar ter que entrar de licença como várias pessoas entravam.
Não vou, eu não mereço, eu não quero, eu não preciso disso. Onde está a minha capacidade? Onde é que está o meu poder pessoal? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente ousa, gente, é uma sensação tão maravilhosa. Quem já ousou alguma vez na vida? Quem já arriscou? E compartilha comigo como é que se sentiu. Eu me sinto gigante. Eu me sinto plena, maravilhosa. A sensação que dá é que você é imbatível, que você é de fato uma mulher imparável. É óbvio que os desafios vão vir. As derrapadas nas curvas, elas vão existir. Só que a forma com a qual você lida com isso, de um nível de consciência muito mais elevado, com mais clareza para enxergar as situações, para se antever aos desafios, é outra coisa, é outro departamento. É completamente diferente, sabe? Você começa a ter muito jogo de cintura, flexibilidade. A gente sai daquela coisa de dar murro em ponta de faca, de tudo tem que ser do meu jeito, na minha hora, senão não serve, não funciona. Débora está dizendo que é extasiante, é exatamente isso. E é muito gostoso, porque é muita adrenalina com mistura de ocitocina, uma série de íons que são despejados no sangue. A gente se sente capaz pra caramba. Você acessa muito o seu potencial criativo. E aí, dentro dessa área de potencial criativo, você começa a desenvolver vários projetos. Porque a gente tem os talentos, você tem o seu talento e tá aí dentro de você. O que está acontecendo é que você não está dando espaço para ele se manifestar. Você não está dando espaço para que ele possa simplesmente vir à tona e trazer benefícios para você e para o mundo. É isso que a gente precisa despertar. Eu senti muito medo há 7 anos atrás, mas eu sabia que se eu continuasse ali, eu ia sofrer muito mais. Eu ia ficar muito mais infeliz. É desafiador? Claro que é. Quem gosta de desafio? Eu adoro. Os desafios, eles nos colocam à prova. Os desafios, eles tiram a gente totalmente da nossa zona de conforto. E aí, fora da nossa zona de conforto, gente, você deita e rola. Fora da sua zona de conforto, nossa, é um local, você conecta, você meio que pode tocar o campo morfogênico das possibilidades infinitas. Porque é você quem está dando o tom da música. Você deixa de ser paciente para ser uma pessoa totalmente ativa. E nesse lugar, é você que está conduzindo a sua história. E quando a gente conduz a nossa história, a gente cresce com as experiências, a gente cresce com as vivências, a gente cresce com as trocas. E isso é algo que é totalmente viciante. Que quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto mais você avança, mais você quer avançar. É extasiante, gente. Eu quero convidá-las a se permitir entrar nesse lugar e colocar o medo de vocês no lugar devido. Olha, a Lê está dizendo aqui, dá medo sair da zona de conforto, mas dá mais medo ainda continuar do mesmo jeito. Exatamente, exatamente, Lê. Se você não ousa avançar, gente, isso é a própria morte em vida. É a própria morte em vida. Você não se descobre, você não conhece pessoas diferentes, você não tem experiências diferentes na sua vida. Você fica ali repetindo, igual aquele soldadinho de chumbo, tá ali de frente com a parede, continua ali, ao invés de buscar contornar, ao invés de buscar traçar outras metas, outros objetivos, outras estratégias. Os desafios vêm. Só que a gente tem que entender que a gente precisa ser maior do que ele. O medo vem, mas quais são as suas expectativas?
Elas são maiores do que o seu medo ou você permite que o seu medo te engula? Quem tem grandes expectativas de vida? E é bom que a gente tenha, tá? Porque a gente precisa sonhar. Agora, além de sonhar, a gente precisa partir para a ação e realizar. Senão o sonho se torna ilusão, é um sonho morto. E sonho morto, gente, não tem força. Sonho morto não inspira ninguém. Quais são os seus sonhos? Onde você está direcionando a sua atenção? Você está colocando a sua energia no medo do julgamento do outro, no medo da crítica do outro? Ou você está colocando a sua energia no seu sonho? Você está olhando para onde? Você está olhando para o mundo lá fora ou você está olhando para o seu mundo interno? Para as suas necessidades pessoais? Você está olhando para as suas emoções? Para os seus anseios, para os seus desejos mais secretos? Para onde você está olhando? Quem está olhando para fora? Coloca aí para mim, por favor. Débora está dizendo, sonho todos os dias e caminhando para isso. É isso, querida. Caminhando ativamente, de forma consciente, criando estratégias, assumindo responsabilidade pelos nossos resultados. Porque aí eu vou falar assim para vocês, se a gente simplesmente não assume responsabilidade pelos nossos resultados, gente, quem é que está no comando da vida da gente? Quem é? Quem é que está no comando da sua vida? Quem decide onde vai chegar, como vai chegar, quando vai chegar? É você ou é o mundo lá fora? Você está vivendo a sua realidade ou você está vivendo as expectativas das pessoas? Isso aí, Adri, tem parte de mim, quem tem que mudar sou eu. É isso. É dentro. O caminho é para dentro. A saída é interna. Tem uma frase de Napoleão Hill que ele diz o seguinte, que os medos são estados mentais. E é exatamente isso. E esses estados mentais, eles desencadeiam vários estados e distúrbios emocionais. E aí você fica naquela coisa. E eu vou dizer para vocês que isso é extremamente viciante, tá? A gente começa a criar dependência de toda essa droga que é jogada, toda essa química, todo esse arsenal de hormônios que é jogado no nosso sangue. E aí, inconscientemente, toda vez que você quer experimentar aquela euforia, aquela situação, você vai ficar criando situações de caos, vai ficar criando situações de confusão. Quando, na verdade, se você direcionasse a sua atenção para aquilo que você quer, você não precisaria estar criando confusão nem caos emocional. Olha como é importante a gente ter clareza. Ali está dizendo, eu tenho vários sonhos e realizando-os. A cada sonho realizado, eu sonho outro maior. É isso. A gente precisa se permitir ousar. Se permitir avançar. Ir para frente. Ok, amores. Eu quero saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo? Coloca aí pra mim de 0 a 10 qual é a nota que vocês dão pro seu medo agora. Isso, precisamos nos parir a todo momento. É isso, Maria Cris. Exatamente isso. Gente, autoconhecimento, essa caminhada do seu processo de desenvolvimento pessoal, ela é constante, é diária, é a todo momento. São nas suas decisões, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E o que eu atesto e afirmo para você, que se você começa a fazer isso com constância, com frequência, isso se torna algo natural na sua vida hoje.
Isso simplesmente vai se tornar algo que você vai começar a fazer automaticamente, sabe? Nossa, tem aquela situação, deixa eu sentir, porque não é com a mente, é com o coração, é sentimento. Quando você eleva a sua frequência vibratória para a frequência do amor, da paz, da alegria, todas elas têm mais de 500 Hz de frequência. O que pode dar errado? Você está no flow, você está no fluxo. É onde o universo conspira, você começa a atrair pessoas, situações, circunstâncias para te ajudar na sua caminhada a chegar onde você decide chegar. É exatamente isso. Adri, nossa, eu descobri, estou tendo consciência de tudo e pensei que eu não tinha nenhum medo. Pois é, meu amor, todos temos. Todos, gente. A gente precisa entender que a gente habita um sistema, né? Um planeta que é totalmente de desafios, de superação. Você, o tempo inteiro você é testado. O tempo todo a gente é testada. E quanto você se permite avançar? Quanto você se permite sair da sua zona de conforto? A decisão é de cada uma. A decisão é de cada uma de nós. Ok, amores, amanhã estamos juntas, mais uma vez amanhã às 19 horas, tá? Hoje foi às 20 horas em caráter excepcional, mas amanhã estaremos juntas às 19 horas. Vocês vão receber o link para a maratona, assistam as lives, as aulas, usem o material que eu desenvolvi com toda a gratidão para vocês, com todo o amor e carinho. Quero que todas vocês venham comigo. Vamos juntas de mão dadas construir mulheres de pulso, assumir as rédeas da sua vida. É um trabalho lindíssimo. Depois vocês vão receber também todo, porque tem muita coisa, tá? Então não dá para eu ficar falando, mas vocês vão receber direitinho. Vão receber o folder, né? E o link também, onde vem explicando o que vai ter, como é que vai ser. Nós vamos ter mentorias semanais, encontros semanais, vai ser lindo, tá bom? Amores, nos vemos amanhã às 19 horas, tá? Beijo enorme para vocês, gratidão, gratidão, gratidão. A energia já tá outra aqui, que coisa linda! Muito bom. Olha, pena que chegou ao fim. Você tem sido peça-chave em nossas vidas. Oh, meu Deus, muito obrigada. Eu recebo e acolho. Vamos juntas, viu? Amanhã às 19 horas estaremos juntinhas, tá bom? Beijo, beijo para vocês. Boa noite.